Olá, vamos continuar a nossa história de 30 anos no controle de pragas urbanas, relatados em 30 dias. Bom, como eu já falei para vocês, eu relatei como a química entrou na minha vida de uma forma inusitada. Eu tentava fazer eletrotécnica, mas Deus me queria na química, porque Ele tinha já algo preparado para mim nesse sentido. Bom, terminado o meu estágio de química, numa indústria de tintas, tintas Caracol, aqui em Maceió, Alagoas, então eu volto para o cartório e continuo trabalhando. Quando ainda estava no cartório, eu iniciei uma escola de datilografia, a prática de trabalhar no cartório, datilografando. Então isso me estimulou, porque na década de 80, início da década de 90, datilografia era essencial para você galgar a vida profissional. E então eu iniciei, ainda trabalhando no cartório, iniciei essa escola de datilografia. Tinha um local, tinha uma secretária que ficava, e nós chegamos a ter 20 máquinas manuais e uma máquina elétrica, uma IBM. Isso era coisa do outro mundo, uma máquina elétrica. Bom, e então continuei trabalhando, até que em um determinado momento, um dos nossos clientes do cartório, que tinha uma rede de lojas de tintas, inclusive a principal loja era muito próximo do cartório, e ele era um cliente do cartório, eu atendia sempre muito bem, e ele, quando ia ao cartório, falava com o meu patrão, dizia: olha, eu vou levar o Carlos para trabalhar comigo. Mas era um outro mundo, lojas de tintas, embora eu tinha feito meu estágio numa indústria de tintas, e inclusive esse cliente, ele nem sabia que eu tinha o curso de química. Mas em determinado momento ele me fez um convite para que eu pudesse ir conversar com ele. Ele disse: olha, eu gostaria muito de conversar com você. Então fui no dia que ele marcou, um horário de almoço, e então ele me disse: Carlos, eu tenho observado o seu desempenho no cartório, o seu trabalho, e eu gostaria muito de você trabalhando aqui comigo. E eu perguntei: mas o que é que eu viria fazer aqui? Você vai fazer tudo que eu faço. Ele tinha um filho, um jovem, e haviam 3 lojas, e ele disse: eu preciso de alguém como você, de confiança, para gerenciar a minha loja, para me ajudar. E eu tenho visto que você tem essa capacidade, há muito tempo que eu venho observando, você ganha quanto no cartório? Eu falei, à época eu já ganhava um bom salário, já estava como escrevente, e já tinha galgado outra posição, já não estava mais em procuração, já fazia escrituras, substituía o tabelião na ausência dele, assinava todos os documentos caso o tabelião não estivesse. E então eu disse: olha, eu recebo um valor X. Então ele dobrou o valor, ele fez uma proposta de uma forma irrecusável. Bom, depois daquela conversa, eu muito novo, tudo muito recente para mim, esse universo. Eu compartilhei com a minha mãe, com meu pai, a princípio não foi uma ideia muito bem vista, porque status de trabalhar no cartório era coisa muito importante para a família. Mas por fim eu decidi aceitar esta proposta, não pelo valor, mas por estar mais ligado
algo que eu tinha estudado. Eu tinha passado 4 anos, né? Quando eu entrei na escola técnica, eu entrei também desejando, né, usufruir do meu curso, embora, né, gerenciando uma loja de tintas não tinha muito a ver, mas na verdade depois é que eu viria a perceber isso. E enfim, então eu vou e converso com o meu patrão no cartório, né, e falo tudo para ele, né, sempre agindo dessa forma, né, com bastante honestidade, né. E então o meu patrão, ele prontamente disse: Carlos, você tem tudo para crescer, né? E aí ele fez um relato, né, do cadernamento dos livros, né, encapamento dos livros, né? Certa vez o meu patrão no cartório, o cartório funcionava de segunda a sexta, né, mas ele tinha loja e vez por outra ele ia no sábado pela manhã, né, para fiscalizar a loja, a papelaria. E um desses sábados, quando ele abriu a sala dele, eu estava no cartório, eu tinha ido para o cartório no sábado. Abri o cartório, baixei a porta e fiquei lá adiantando, né, serviço. E ele, quando me viu, entrou no cartório, né, a sala dele dava tanto para a papelaria como para o cartório. Disse: você está fazendo o que aqui, Carlos? Eu estou adiantando as coisas aqui, cadernando e adiantando muita coisa. E ele parou, olhou para mim e disse: Carlos, você vai crescer, você vai crescer, parabéns, né, pelo seu empenho. Então ele me deu uma força, né, e foi uma pessoa muito importante dentro desse meu crescimento profissional. E deixar um agradecimento para ele. Talvez ele nem saiba dessa importância para a minha vida, né? Dr. José Roberto Martins Barbosa, tabelião do 6º ofício, aqui em Maceió, Alagoas. Pois bem, então vou iniciar agora uma nova trajetória, né? Novos desafios. Então começo a gerenciar essa loja de tintas, ainda, né, um pouco sem saber, né, como ia ser o meu futuro, né, mas fui bem recebido pelo meu patrão. Ele preparou, na mesma sala onde ele ficava, né, ele pôs um biô para mim e foi muito importante. Foi o primeiro contato com o filho dele, hoje grande amigo meu, né. Quando ele me apresentou, ele disse: olha, está aqui o Carlos vai trabalhar aqui conosco, vai gerenciar, né? E a mesma pergunta que eu fiz para ele: o que é que eu vou fazer? O filho dele fez: pai, o que é que ele vai fazer aqui? E a resposta foi a seguinte: ele vai fazer tudo que eu faço, né? Vai fazer tudo que eu faço. Então eu comecei ali, né? E então eu me lembro de uma experiência que é válida contar, porque meu objetivo aqui é estimular, né, os novos, né? E então eu comecei a arrumar ali aquela loja e percebi que tinha muitas tintas, né, industriais, né, tintas que eram específicas de usinas, né, de indústrias. E essas tintas, elas estavam paradas, as latas enferrujadas, né? E eu então chamei a pessoa responsável ali pelo estoque e disse: olha, me fala aqui sobre essas tintas. E ele então me disse: olha, essas tintas eram compradas por usinas e depois de algum tempo as usinas não compraram mais, são tintas específicas, né, tintas para pintura industrial, e elas estão aí, né? E então eu fiz um levantamento geral de tudo que tinha, né, no depósito da loja. Percebi que tinha muita coisa, né, dessa natureza. E então eu, né, fiz um relatório para o meu patrão, né, Clesivaldo de Lima Ribeiro, né, e a loja era o Mundo das Tintas. E eu disse: olha, Ribeiro, nós temos essas tintas assim, assim, né, o que é que nós podemos fazer? Ele disse: Carlos, as usinas não compram mais essas tintas, né, e
está aí no estoque, mas você me autoriza a fazer alguma coisa? Ele, não. O que você verificar que precisa ser feito, você está à vontade, sinta-se à vontade. Então, eu peguei ali o cadastro, né, das usinas que compravam, né, limpei todas aquelas latas, né, como nós falamos, demos um banho de loja, né, e então comecei a fazer um trabalho com essas usinas. Eu disse quantas latas tinha, né, as cores, né, e então eu peguei o valor, né, atual daquelas tintas e dei um bom desconto. E para resumir, nós conseguimos vender todas aquelas tintas que estavam ali paradas, né, sentenciadas a passarem da validade e não servirem mais. Conseguimos vender todas aquelas tintas, né, e isso foi algo que marcou o meu início, né, nesse novo trabalho. Bom, é claro que sempre vamos encontrar dificuldade na nossa vida, e não foi diferente nessa rede de lojas, né? Tinham pessoas bem mais antigas que eu, que tinham começado, né, a trabalhar desde que a loja tinha iniciado, e claro, alguns ficaram enciumados, né? Ficaram enciumados com a minha chegada e com essas atitudes, né, que eu estava tomando. E eu comecei a enfrentar algumas dificuldades. Eu era novo, de idade, tinham pessoas, né, até bem mais velhas de idade que eu, se achavam, né, mais preparados para estar ali à frente, mas a verdade é que devagarinho, né, nós fomos ali e acabamos conquistando todo mundo. Você não consegue agradar todo mundo, mas criando um ambiente muito, muito bom de trabalhar, né? E guardo boas lembranças. Bom, mas essa saída do cartório para esse universo, né, comercial. No cartório você atende pessoas, né? Mas só para vocês terem uma ideia, eu tenho amigos, né? Eu trabalhei no cartório, comecei ali em 84, 85, né? Eu tenho amigos que estão no cartório até hoje, né? Com certeza não era o que Deus tinha para mim, né? Então, a gerência, né, dessas lojas, né, e dessa loja específica da matriz, né, me deu uma outra visão. Conheci muitos representantes, né, participei de muitos eventos, né, e de uma certa forma contou muito, né, o fato de eu ter feito química, de ter estagiado numa indústria de tintas, né? Isso tudo foi muito proveitoso. Por quê? Porque nós não entendemos, né, os planos de Deus, mas na verdade tudo o que acontece na nossa vida, né, tem propósitos, tem objetivos, né? A vida não é um acaso, tudo tem a mão, né, de Deus te guiando, te conduzindo, né, para algo que Ele quer, né, para você. E então continuei a escola de datilografia, inclusive agora, né, mudamos de sala, uma sala no centro de Maceió. Tinha uma secretária, eu trabalhava de 8 às 12 na loja, almoçava, né, e ia para a escola de datilografia, porque muitas pessoas faziam o curso de datilografia nesse intervalo, né, do almoço. Eles trabalhavam no intervalo das 12 às 14, eles faziam, né, alguns faziam 1 hora, né, de datilografia. Então eu almoçava, ia para a escola de datilografia, embora tinha a secretária, né, e 10 para as 2, né, era bem perto, bem próximo de onde eu trabalhava, né. Eu vinha para a loja, né. Às 18 horas ia para a escola de datilografia. Por quê? Porque tinham pessoas que faziam curso também de datilografia no período da noite, né, a partir das 18 horas. E então ali eu fui conhecendo muitas pessoas que queriam fazer datilografia porque queriam fazer concurso
né, para a Caixa Econômica, para o Banco do Brasil, né, enfim, para órgãos públicos, né, e inclusive um dos pré-requisitos era ter o curso de datilografia. Então me lembro que na época eu criei o curso Halley, era né, cometa, né, Halley, uma alusão, era um curso mais rápido, era para pessoas que precisavam, né, fazer o curso de datilografia mais rápido. Então nós preparamos, né, e também muitas pessoas começaram a querer, né, fazer outro tipo de curso, né, e então nós preparamos o curso, né, de auxiliar de escritório, né, preparando as pessoas, né, para ingressar no mercado de trabalho, né. Demos o nome a essa escola de datilografia, SEDAC, Centro de Estudo de Datilografia e Correspondência, né? E então, trabalhando, né, e a gerência, né, da escola de datilografia não interferia em nada, trabalhava no sábado de 8 às 12, né, almoçava e ia para a escola de datilografia, porque no sábado à tarde tinham turmas que iam até às 18 horas do sábado, pessoas que trabalhavam no centro, né, também aproveitavam o sábado à tarde para fazerem os seus cursos. E então fomos crescendo, né, mas num determinado momento tive a influência positiva de uma amiga chamada Geraci. Ela era supervisora da AGEAL. A AGEAL foi uma das grandes empresas de prestação de serviço aqui de Alagoas, né? Talvez a maior na década de 80, início da década de 90, a Geraci, né? Ela, não sei porquê, né? Deus o sabe, ela via em mim um perfil empreendedor, né? E ela começou a me estimular: Carlos, você deveria abrir uma empresa de prestação de serviço. Inclusive o dono da AGEAL chamava-se Carlos também, né? E ela começou a falar, e foi a partir desse momento, com esse relato, né, que eu comecei a me despertar e a pensar nisso, rabiscar um projeto, alguma coisa, né? E então esse foi, vamos dizer assim, o nascedouro, né? Foi o embrião para a ideia de iniciar, né, uma empresa de prestação de serviços, de tal forma que, de fato, ainda aproveitando a sala, né, que tinha da escola de datilografia, então nós começamos a pensar a possibilidade, já que nós tínhamos nesse espaço, era uma boa sala, uma sala central, né? E então, em 1992, nós decidimos, por fim, iniciar a nossa trajetória de prestação de serviço. Então eu me dirigi ao meu patrão da loja, né? Ele sabia que eu tinha a escola de datilografia, né? Sempre fui muito transparente, uma pessoa extraordinária, né? Um professor, né? Um amigo, um pai, me ajudou muito, né? Aprendi muito. E então eu falei para ele: olha, Ribeiro, eu tenho esse projeto, eu gostaria de abrir uma empresa de prestação de serviço, né? Expliquei tudo direitinho a ele, né? E então ele me apoiou. Carlos, vá em frente, né? Você tem tudo para obter sucesso, né? Você tem o meu apoio, que você precisar de mim, eu estou à sua disposição. E então, em abril de 1992, nós iniciamos as nossas atividades de prestação de serviço. Era um mundo novo, era algo que, né, eu só tinha o relato, o depoimento, a expertise da Geraci, dessa amiga, né? Mas também já tinha a noção, né, porque já estava no ambiente comercial, né, e na loja de tintas a gente acaba conhecendo muitas pessoas, muitas empresas. E então
tive uma pequena resistência da família, né? Minha mãe sempre me apoiou em tudo, meu pai também, mas os tios, alguns dos meus irmãos, né, acharam que eu não estava fazendo o correto, né? Abrir mão de uma estabilidade, né? Eu tinha um bom salário, uma pessoa jovem, né, solteira, né? Mas eu estava consciente disso e iniciamos em abril de 1992, né? E a primeira empresa, né? Nós tínhamos a sociedade com uma noiva e então começamos ali a trabalhar e eu me recordo que eu comprei, né, um papel pautado, aquelas fichas, né, pautadas, e então comecei a visitar, iniciando pelo centro ali, visitando todas as lojas, os bancos, as repartições, né, e fazia ali meu cadastro, mas a verdade é que nós começamos em abril, né, nas atividades de prestação de serviço, as atividades, né, da escola de datilografia, né, funcionando. A empresa funcionava na mesma sala, no mesmo local, mas era uma sala muito ampla, né? Então eu comprei o primeiro pulverizador, né, pulverizador da Guarani de 20 litros, né? Não tinha funcionário, apenas a base da escola de datilografia, né? E passamos de abril, maio, junho, julho, agosto, 5 meses, né? E não aparecia um serviço. Não passei dificuldade, porque eu tinha uma boa reserva e tinha a escola de datilografia, os cursos, aí eu já estava, né, me dedicando mais ainda a isso, né? Mas me veio desânimo em relação à prestação de serviço, porque tinha predomínio, né, dessa empresa, a Geal, predominava praticamente no mercado, né, e tinha caminhão de desentupir fossa, desentupimento, né, dedetização, como chamava-se à época, e por algum momento eu pensei em desistir, né, e continuar com a escola de datilografia, com os cursos que me rendiam, né, bem, mas em agosto, né, realizei, não me recordo do dia, né, mas me lembro, agosto de 1992, estava eu fazendo o primeiro serviço de dedetização, né, com um pulverizador de 20 litros, né, da Guarani, e com o Dusman, né, que era basicamente o produto que nós tínhamos, né, e também o Caltrine, só que o Caltrine era um produto muito conhecido, né, então eu já sabia disso. Você ir com o Caltrine, as pessoas das residências eles compravam, né, e então fiz o primeiro serviço e isso me trouxe um alívio, né, e a partir daí então estava oficializado, né, que eu seria um dedetizador, né, e no futuro um controlador de pragas urbanas, tá bom? Lição, né, de hoje, sempre vamos enfrentar dificuldades, né? Abrimos a empresa em abril, né, maio, junho, julho, agosto. Eu pensei em desistir, né, não aparecia serviço, eu visitava, entregava panfletos e tudo, né, mas perseverei, persisti, né, e hoje estou aqui contando essa história para vocês de 30 anos nessa atividade. Até o próximo capítulo.